filiado à Igreja Central de Campo Grande, temos a honra de tê-la essa noite conosco. Boa noite, irmãos. Uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. É do conhecimento de todos, né, que algumas semanas atrás o reverendo Flávio passou mal, né, não se sentiu muito bem em casa, teve que ser socorrido, ficou alguns dias internado no hospital. Em decorrência dessa situação aí, ele está alguns dias de licença, né, para cuidar da sua saúde. Então ele nem está aqui em Campo Grande, ele está lá em Dourados, juntamente das suas filhas, que estão acompanhando e dando uma assistência. E aí, por essa ocasião, então, eu estou aqui com os irmãos na noite de hoje, para poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Que a gente esteja, né, se lembrando de sempre estar orando pela vida do pastor Flávio, pela sua esposa também, a dona Lúcia. Que Deus continue abençoando e fortalecendo a vida desses irmãos tão queridos por nós, tá bom? Vamos lá, irmãos, eu queria convidá-los então para que nós abramos as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 2. Abra aí sua Bíblia, em 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler aí dos versículos 15 até o versículo 17, de 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler em uma só voz, pode ser? Nós vamos ler juntos esses 3 versículos aqui da palavra do Senhor. Vamos lá então? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Isso, até aqui. Esse texto que nós vamos meditar na noite de hoje. Vamos curvar as nossas cabeças mais uma vez, vamos orar, falar com o Senhor, entregar a nossa vida a Ele. Ó Deus, a Tua palavra foi lida. Nós estamos aqui diante da revelação do Senhor. E sabemos, ó Deus, que ela é poderosa, que ela é eficaz e que ela penetra no mais íntimo do coração humano. Portanto, ó Deus, nesse instante nós pedimos que a Tua palavra nos edifique, que ela traga, ó Deus, conforto, que ela traga, ó Deus, orientação da parte do Senhor a nós. Usa-me como instrumento do Senhor e abençoe a vida dos meus irmãos também, que nós juntos possamos colocar em prática aquilo que a Tua palavra nos ensina. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, essa carta que nós lemos, a carta de 1 João, ela é uma carta que tem sido considerada pelos estudiosos como uma carta geral. Então, diferentemente das cartas paulinas, por exemplo, que nós encontramos no Novo Testamento, aonde Paulo escreveu para responder questões daquele tempo e situações do dia a dia que as igrejas estavam enfrentando, como por exemplo a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica. Essa carta, a carta de João, escrita aqui para os seus leitores, ela não tem um público-alvo específico e ela não tem um assunto específico para ser tratado com aqueles que estariam recebendo essa carta. Então, por essa razão, os estudiosos têm considerado essa carta como uma carta geral,
de maneira que ela serve para todos os tempos e para todos os públicos, ou seja, essa carta também traz orientações importantíssimas da parte do Senhor a nós. Uma outra informação importante que nós temos aqui, ao longo da carta de 1 João, é que esse trecho que nós lemos aqui, esse trecho do capítulo 2, esse recorte que nós lemos, dos versículos 15 a 17, ele está dentro aqui de uma estrutura que nós chamamos de teste moral. Então, ao longo de toda a carta, existem 3 tipos de testes que o apóstolo João, que é o autor desta carta, fez. E nessa parte que nós lemos, do capítulo 2, está aqui o teste moral. Ou seja, o apóstolo João, ele está provando e testando a fé daqueles ouvintes ou daqueles leitores que estavam recebendo a sua carta. E ele está tentando aqui, então, identificar como estava a vida cristã daqueles irmãos e de que maneira aqueles irmãos estavam levando a sua vida cristã, se de maneira séria e comprometida com Deus, ou de maneira pecaminosa, de maneira a envergonhar o nome do Senhor. Então veja, ao longo de todo o capítulo 2, nós vamos ver aqui o apóstolo João trazendo uma série de recomendações morais àqueles ouvintes, àqueles leitores que estavam recebendo essa carta. Mas além dessas orientações, nós percebemos também que o apóstolo João vai trazer um encorajamento àqueles irmãos, para que eles vivam as suas vidas em consagração e dedicação ao Senhor. Então, irmãos, à luz dessas informações, eu queria pensar aqui com vocês na noite de hoje, sobre o tema Não Ameis o Mundo. Então, à luz aqui de 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, nós vamos pensar no tema Não Ameis o Mundo. E veja, o apóstolo João, em primeiro lugar, ele apresenta para nós aqui no versículo 15, uma advertência. E esse é o primeiro aspecto que eu queria abordar aqui. O apóstolo João apresenta para nós, em primeiro lugar, uma advertência. E é exatamente a advertência contida aqui no versículo 15. Obrigado. Isso. Então, aí no versículo 15, nós temos aí, em primeiro lugar, essa advertência apresentada pelo apóstolo João. Veja o que ele diz, aqui no versículo 15, ele diz o seguinte: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja, irmãos, essa é a advertência do apóstolo João. E nós percebemos que ele é muito claro, muito enfático, muito objetivo na sua orientação, na sua exortação, na sua advertência. Ele diz que nós não devemos amar o mundo. Mas vamos tentar pensar aqui um pouco melhor a respeito dessas duas palavras que são importantíssimas aqui nesse versículo, que é a palavra amor e a palavra mundo. Então veja, a palavra que o apóstolo usa aqui para se referir ao amor, diz respeito a você criar um vínculo. Então amor tem a ver com você criar um vínculo, você ter uma intimidade, uma comunhão íntima, uma devoção, um respeito em autoestima por algo ou por alguém. Então você amar o mundo aqui está dizendo respeito a você criar vínculo com as coisas do mundo, a você ter comunhão íntima com as coisas do mundo. Mas veja, essa outra palavra que aparece aqui, a palavra mundo, ela também é muito importante. Por quê? No Novo Testamento nós temos pelo menos 3 significados diferentes para essa única palavra, a palavra mundo. Então passo aqui a destacar alguns dos sentidos que a palavra mundo tem no Novo Testamento, e depois eu reporto aqui qual é o sentido que o apóstolo está dando no texto que nós lemos. Então veja, o primeiro sentido que nós encontramos no Novo Testamento é a palavra mundo se referindo à criação, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o mundo. E nós lemos então em Atos 17, 24, essa expressão se referindo, a palavra mundo se referindo, aliás, ao sentido de criação. E o texto diz: Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Então veja,
esse é o primeiro sentido da palavra mundo no Novo Testamento, se referindo à criação de todas as coisas pelas mãos do próprio Deus. Um segundo sentido que nós encontramos no Novo Testamento para a palavra mundo é os autores usando essa expressão mundo para se referir à humanidade, para se referir às pessoas criadas ou à criatura de Deus. E nós vemos uma menção a esse sentido lá em João 3,16, quando esse mesmo apóstolo, ele traz aqui a seguinte recomendação, né? A seguinte orientação: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, Deus amou ao mundo. Aqui essa expressão usada em João 3,16 é uma expressão para se referir às pessoas, para se referir à humanidade. Então veja, nós temos aqui dois sentidos diferentes: mundo em relação à criação como um todo. Nós temos aqui em um segundo momento o mundo se referindo à humanidade, às pessoas. Mas agora, em terceiro e último lugar, nós vemos também alguns autores usando essa expressão mundo para se referir a um sistema contrário a Deus, a conceitos, a princípios contrários ao reino de Deus. E nós vemos então o uso desse sentido aqui em 1 João 2,15, quando o mesmo apóstolo, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então veja, irmãos, essa palavra mundo, ela diz respeito a esse terceiro sentido usado no Novo Testamento, para se referir quando nós amamos e temos comunhão com coisas que são contrárias à vontade de Deus. E é exatamente essa advertência que o apóstolo João está dando aqui aos seus leitores, de que nós não podemos amar aquelas coisas que são contrárias ao ser, ao caráter e à pessoa de Deus. E João então traz aqui essa orientação: nós não podemos amar o mundo. É interessante que quando nós lemos a carta de Tiago, nós vemos ali também uma orientação muito semelhante do escritor Tiago, lá no capítulo 4, versículo 4, onde ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então perceba, irmãos, não tem como você andar dos dois lados ao mesmo tempo. Não tem como você ser amigo de Deus e você ser amigo do mundo ao mesmo tempo. Ou você é amigo de um e inimigo do outro, ou então você é inimigo do outro e amigo de um. Então não tem como nós vivermos no mundo e vivermos para Deus. Nós temos que viver para Deus em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida, seja na igreja, seja na escola, seja durante os nossos colegas de trabalho, por onde nós formos, nós precisamos refletir a glória de Cristo. E o que o apóstolo João então está nos ensinando aqui nessa advertência, é que nós não podemos aderir aos valores, aos conceitos, aos deuses e à vida ímpia e imoral que esse mundo hoje prega aí fora. Nós não podemos amar as coisas desse mundo, porque essas coisas são contrárias a Deus. Essas coisas desprezam ao nome de Deus, e é por essa razão que o apóstolo João então nos orienta a não amarmos o mundo. Irmãos, isso não significa, contudo, que nós devemos viver no nosso gueto. Isso não significa que nós devemos andar somente com pessoas crentes. Isso não significa que nós não podemos nos envolver com a sociedade à nossa volta. Muito pelo contrário, nós devemos nos envolver com a sociedade, com o mundo à nossa volta. Nós devemos nos relacionar com as pessoas que estão no mundo. Mas a ideia do apóstolo João aqui é que nós não podemos ter o mesmo estilo e os mesmos comportamentos que as pessoas do mundo têm. Nós temos que estar no mundo, mas nós temos que ser luz ao mundo e não sermos influenciados pelo mundo. Há uma ilustração que, à medida que eu preparava esse sermão, eu li e achei muito interessante, onde um dos autores diz o seguinte: assim como uma canoa está na água
mas a água não está na canoa, nós devemos estar no mundo, mas o mundo não pode estar dentro de nós. Essa é a ideia. Nós estamos no mundo, mas nós não podemos ser contaminados por esse mundo. Nós devemos influenciar esse mundo com o reino de Deus, com a graça de Deus e com a verdade do Evangelho de Deus. Ok, irmãos? Então, em primeiro lugar, o apóstolo João traz essa advertência: não ameis o mundo. Essa é a advertência que o apóstolo traz a nós. Mas seguindo aqui o texto, em segundo lugar, o apóstolo João traz aqui um outro ensino para nós, e além dessa advertência apontada no versículo 15, agora no versículo 16, ele vai fazer aqui uma explicação, certo? Então, nesse segundo momento, o apóstolo João vai fazer uma explicação, e ele vai trazer aqui luz a algumas expressões que ele usa aqui no versículo 16, ok? Então veja, o que são essas coisas do mundo? Aqui o apóstolo João está se referindo aqui. O que são essas coisas mundanas? Aqui João quer dizer, aqui que ele está se referindo, aqui que ele está mencionando aqui. E no versículo 16 ele vem para responder exatamente o que ele quer dizer com essas coisas do mundo, que nós não devemos amar essas coisas do mundo. Então veja, aqui no versículo 16, o apóstolo João apresenta para nós 3 categorias do que ele se refere a coisas do mundo. E essas categorias são as seguintes, ele menciona aqui, é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos e é a soberba da vida. Então essas são as 3 categorias que o apóstolo utiliza para se referir às coisas do mundo. Perceba, irmãos, essas 2 primeiras categorias, elas dizem respeito a sentimentos pecaminosos. Sentimentos que nós temos, mas que são pecaminosos. E a última categoria, a terceira categoria apresentada aqui pelo apóstolo, ela diz respeito a um comportamento pecaminoso. Então veja, as 2 primeiras são sentimentos pecaminosos, e a terceira diz respeito a um comportamento, ações, atitudes pecaminosas. Então vamos tentar avaliar cada uma dessas categorias que o apóstolo apresenta aqui para nós no versículo 16, começando então pela concupiscência, ou então pelo desejo, ou os desejos da carne. Veja, o apóstolo João, ele está fazendo uma explicação aqui sobre o que seria esse desejo da carne. E quando nós lemos no original esse termo ao qual ele se refere aqui, desejo da carne, João ele está tratando especificamente sobre desejos sexuais ilícitos, como por exemplo, a fornicação, a traição, a pornografia, a pedofilia, o adultério, o estupro e também o incesto. Então veja, esses desejos da carne que João está mencionando aqui diz respeito a sentimentos pecaminosos, sentimentos que brotam de dentro do coração pecaminoso, de dentro do coração humano pecaminoso. E esses desejos são desejos sexuais ilícitos, que não agradam e não honram ao nome do Senhor. Então veja, João ele está explicando que esses sentimentos, que esses desejos que nós temos, desejos que pulsam do nosso coração, eles são contrários e eles são mundanos, porque eles partem de um coração pecaminoso, de desejos pecaminosos que desonram ao nome do Senhor. Isso quer dizer então, irmãos, que se você é casado ou se você é casada e você sair com uma outra mulher ou com outro homem, isso é pecado. Se você consumir conteúdos pornográficos na web, isso é pecado. Se você se envolver sexualmente com crianças ou adolescentes, isso é pecado. Se você ter relações sexuais antes do casamento, isso é pecado. E a esses desejos sexuais ilícitos que João está condenando aqui no versículo 15. Então essa advertência que ele traz no versículo 15, ele explica agora no versículo 16. Então nós não podemos desejar
esses desejos, esses impulsos sexuais ilícitos que não agradam ao Senhor. Mas veja, a segunda categoria apresentada aqui para nós, pelo apóstolo, diz respeito ao desejo dos olhos, ou a concupiscência dos olhos. E veja, o desejo dos olhos, ele diz respeito a tentações que são de fora para dentro, ok? Então veja, o primeiro, o desejo da carne, é um desejo que vem de dentro e vai para fora. Mas o desejo dos olhos é algo que vem de fora, é externo e ele vem para dentro. E o apóstolo João também está condenando isso. Quando nós vemos algo, nós somos atraídos por algo e nós necessitamos possuir aquilo porque nós achamos que a nossa felicidade está naquilo ali. Enquanto a gente não conquista aquilo que nós desejamos, aquilo que os nossos olhos almejam, nós não sossegamos. Então deixa eu tentar dar um exemplo prático e pessoal do que seria esse desejo dos olhos. Algumas semanas atrás, ou talvez alguns meses atrás, eu estava passando de frente à concessionária da Hyundai, ali na Avenida Ceará. E eu estacionei meu carro ali, eu desci e eu fui dar uma olhada e uma conferida nos carros que estavam à disposição ali, né, que estavam na vitrine. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei encantado por um dos carros que estava lá. Era um carro muito imponente, bonito, grande, de 8 lugares, um carro super tecnológico, e esse carro ele tem como nome Palisade. E quando eu comecei a olhar aquele carro, eu comecei a desejá-lo. Eu comecei a olhar para aquele carro, e eu queria tê-lo naquele momento, porque para mim, eu precisava dele para que eu tivesse satisfação e alegria. E aí, de repente, quando eu olhei para o lado e eu vi o meu carro, eu falei, Senhor, esse carro não presta mais. Eu tenho que trocá-lo imediatamente. Ele já está ultrapassado, já está velho, eu tenho que comprar um carro mais novo, um carro mais moderno. Esse carro até hoje serviu, mas a partir de agora já não serve mais. E a partir daquele momento, investigando o meu próprio coração, eu vi como o desejo dos olhos, ele vem para o coração. É algo externo, que começa no olhar, mas ele vem para o coração, a tal ponto de nós acharmos que nós necessitamos disso para a nossa felicidade. Irmãos, nós fazemos isso o tempo todo, com as mais diversas áreas da vida. Então, por exemplo, nós desejamos um carro, um imóvel, uma graduação, um namorado, uma namorada, um filho, uma filha, nós desejamos ter uma conta bancária gorda, nós desejamos que os nossos investimentos rendam cada vez mais, e nós colocamos e depositamos a nossa alegria final nessas coisas, porque os nossos desejos, os nossos impulsos estão nessas coisas, por causa dos nossos olhos. Então o apóstolo João está dizendo, irmãos, tomem cuidado com os olhos, porque o pecado ele começa com o olhar, e o olhar pode levá-los ao pecado. Então essa é a orientação que o apóstolo João traz aqui nessa segunda categoria, tomem cuidado com o desejo dos olhos. Mas para finalizar aqui, a terceira e última categoria, o apóstolo João também fala aqui sobre a questão da soberba da vida. E veja, a soberba ela tem a ver com um comportamento pecaminoso, com uma ação pecaminosa. Uma pessoa soberba normalmente é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que se considera melhor do que as outras, é uma pessoa que normalmente se coloca no pedestal em detrimento das outras. Então, em outras palavras, uma pessoa soberba é aquela que se acha a última bolacha do pacote, é uma pessoa que só tem olhos para si mesma, os holofotes estão sobre ela mesma. E nós vemos então aqui o apóstolo João agora condenando comportamentos assim, comportamentos arrogantes, soberbos, de maneira que nós não podemos e não devemos buscar ter esse tipo de comportamento, pois ele é pecaminoso contra o Senhor. Então veja, em muitos momentos, nós nos vangloriamos da nossa riqueza,
das coisas que possuímos, da posição social que nós temos, do número de seguidores que nós eventualmente temos no Instagram, da nossa inteligência, que nós nos achamos o melhor e o maior. Nós nos vangloriamos da nossa casa, nós nos vangloriamos da nossa família, nós nos vangloriamos das roupas que vestimos. E veja, irmãos, o apóstolo João está condenando todo esse tipo de comportamento, porque esse comportamento de vanglória não faz parte do povo de Deus. E é por essa razão que nós devemos então combater todo tipo de comportamento arrogante e de vanglória e de soberba. Então veja, eu vou dar aqui mais uma ilustração pessoal também, de como que no dia a dia, nas circunstâncias mais simples da vida, a gente tem comportamentos arrogantes. De vez em quando, quando a minha esposa está comigo e eu tenho que fazer uma baliza, quando eu vou fazer ali todos os movimentos, né, para poder estacionar o carro de ré, e depois que eu estaciono o carro ali na vaga onde eu encontrei, eu olho para minha esposa e eu digo assim para ela: aprende com o pai. Eu digo para ela: aprende com o pai. E veja, irmãos, é uma frase tão boba, né? Sejamos sinceros, é uma frase tão boba, mas ao mesmo tempo carregada de soberba e orgulho. É como se eu estivesse dizendo a ela assim: olha, você não sabe, eu sei, então aprende comigo. Você está vendo como é que é? E veja, isso é uma situação simples do dia a dia, mas veja como nas circunstâncias diárias, nós temos comportamentos soberbos. Às vezes a gente não fala, mas a gente pensa, e o simples fato de nós pensarmos já é pecaminoso. Então veja, o apóstolo João está condenando aqui também todo tipo de comportamento soberbo, porque esse comportamento, como os demais, não pode fazer parte da vida do povo de Deus. Então veja, em segundo lugar, o apóstolo João faz a explicação do que é o desejo da carne, o que é o desejo dos olhos e o que é a soberba da vida. Mas caminhando para o final, irmãos, em terceiro e último lugar, o apóstolo João, após apresentar essa advertência, essa explicação, agora ele vai concluir o versículo 17, trazendo aqui um encorajamento àqueles irmãos. E esse encorajamento, ele está descrito exatamente aqui no versículo 17. Então, note comigo aí na sua Bíblia o que diz o versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Veja, aqui nós encontramos, irmãos, o encorajamento que o apóstolo João traz aos seus leitores e a nós aqui hoje. O que o apóstolo João está tentando mostrar aqui para nós é de onde nós devemos encontrar a motivação e a razão para nós termos uma vida de consagração a Deus. Aonde nós encontramos encorajamento para ter uma vida de consagração a Deus. E o que o apóstolo João está nos orientando aqui no versículo 17, o seu encorajamento é nós olharmos e pensarmos na eternidade. Então, a fonte de encorajamento que o apóstolo João apresenta para nós aqui é pensar na vida com a perspectiva da eternidade. Então, é como se, em outras palavras, o apóstolo estivesse dizendo o seguinte para a gente: olha, vocês têm dois caminhos para escolher. Vocês têm o caminho que vocês podem satisfazer todos os desejos da carne, vocês podem viver como o mundo vive, só que lembrem-se, no final da vida de vocês, vocês terão como resultado a morte eterna. Então vivam os prazeres agora, mas saibam que no final, o que os esperará é a morte e a condenação eterna. Mas é como se o apóstolo João, por outro lado, então, apresentasse um outro caminho, dizendo o seguinte: olha, vocês devem se privar dos desejos pecaminosos, vocês devem lutar e buscar uma vida de consagração, uma vida de renúncia própria, mas o resultado final disso é
a vida eterna. É uma vida de completa comunhão com Deus. E é como se então o apóstolo João dissesse: que caminho vocês vão escolher? Vocês querem o caminho que leva à morte? Ou vocês querem o caminho que leva à vida? Vocês querem entrar pela porta larga ou pela porta estreita? Usando ali o ensino de Jesus no Evangelho de Mateus. Então veja, irmãos, é nessa perspectiva que o apóstolo João está tentando abrir a nossa mente para que nós pensemos na vida na perspectiva da eternidade. E o apóstolo João então apresenta para nós a fonte de encorajamento para nós termos uma vida de consagração a Deus. E essa fonte de encorajamento, ela não está nas pessoas, ela não está nesse mundo, mas ela está no mundo por vir, ela está na eternidade. Portanto, quando nós refletimos e pensamos sobre a eternidade, nós somos encorajados e desafiados a permanecer firmes na caminhada cristã, vivendo para a glória do Senhor. Então veja, o que o apóstolo João está dizendo aqui, não é tentando apresentar bênçãos da parte de Deus, bênçãos materiais eu digo, para que nós tenhamos uma vida de consagração. Então o apóstolo João não está falando assim: olha, seja fiel a Deus e Ele vai te dar um bem ou uma riqueza, Ele vai te dar uma posse. Olha, seja fiel a Deus e Deus vai abençoar grandemente a sua vida e a sua família. Olha, seja fiel a Deus e tudo na sua vida vai prosperar, você vai ser bem sucedido em todos os aspectos da sua vida. Não, o apóstolo João não está tentando encorajá-los apresentando coisas materiais e supérfluas. O apóstolo João traz encorajamento apresentando a eternidade, fazendo com que aqueles irmãos olhassem para a glória celestial e refletissem na glória celestial, porque é para lá que nós estamos caminhando, para a morada eterna com o Senhor. Portanto, irmãos, a eternidade, ela é para nós, para o cristão, fonte de alegria e encorajamento, porque nós sabemos que a eternidade, ela é algo tão especial para nós, porque a eternidade não tem a ver com as coisas que nós teremos lá. A eternidade não tem a ver se nós vamos andar em ruas de ouro, não tem a ver se lá nós vamos ter casas para morar, não tem a ver se lá nós vamos ter carros para andar, não tem a ver se lá nós vamos ter um trabalho para desenvolver. A coisa mais importante na eternidade é quem estará lá. E nós sabemos que quem estará lá é o grande anfitrião, Jesus Cristo, aquele que vai estar aguardando o seu povo, aquele que vai estar preparando o lugar do seu povo para recebê-los quando do momento da sua segunda vinda aqui à terra. E o que nos encoraja, o que nos emociona, o que nos faz seguir adiante aqui em nossa caminhada cristã, é saber que as nossas lutas do presente, elas não se comparam com a glória do porvir, porque na glória do porvir, nós seremos recompensados pelo próprio Cristo, e a recompensa é Cristo, aquele que estará conosco por toda a eternidade. Então veja, irmãos, em terceiro e último lugar, o apóstolo João apresenta para nós que a fonte de encorajamento para a vida cristã não são as coisas desse mundo, não são as bênçãos que Deus nos dá, apesar disso ser importante, mas o mais importante, o principal não é isso. O principal é a nossa vida eterna com Deus por intermédio de Cristo, o nosso Salvador, aquele que adquiriu a salvação e a garantia da morada eterna por meio do seu sacrifício único e perfeito na cruz do Calvário. Portanto, a nossa recompensa, ela está em Cristo. A nossa recompensa é Cristo. É uma vida eterna juntamente com Ele para todo sempre. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Saber isso nos traz encorajamento para que diante das lutas e das dificuldades nós sigamos firmes no Senhor Jesus. Portanto, nós vimos aqui na noite de hoje, à luz do tema Não Ameis o Mundo, esses três aspectos principais aí. Então nós vemos o apóstolo
João, no primeiro momento, trazendo uma advertência. Num segundo momento, ele faz a explicação daquelas 3 categorias, no versículo 16. E ele finaliza trazendo um encorajamento, olhando na perspectiva da eternidade. Como a eternidade nos encoraja a continuar a nossa jornada cristã. Então, à luz desses pontos, eu quero concluir aqui com algumas aplicações para nós refletirmos na noite de hoje. Primeiro, em toda a narrativa bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus exorta o seu povo para abandonar as obras da carne e a viverem como novas criaturas, sendo luz às nações. Então veja, irmãos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento nós temos uma série de exortações, onde diversos autores bíblicos, inspirados por Deus, foram usados para nos orientar e nos exortar a ter uma vida de consagração ao Senhor. Então, se nós somos povo de Deus, nós devemos viver como tal. Nós devemos ser luz às nações, nós devemos dar um bom testemunho, nós precisamos refletir a glória de Cristo no nosso trabalho, na nossa casa, na rua onde moramos, em todos os lugares onde passamos, porque uma vida de santidade e consagração faz parte da vida do povo de Deus. E a Bíblia está recheada de orientações nesse sentido. Vamos lá, em segundo lugar, a recompensa que os filhos de Deus receberão na eternidade, que a própria presença de Cristo nos fortalece e encoraja para seguirmos adiante a jornada cristã. Então veja, irmãos, o que nos encoraja a seguirmos adiante, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos momentos em que nós passamos pelo vale da sombra da morte, é saber que o que nos aguarda no final de toda essa jornada aqui, é saber que Cristo está no final, Ele está na linha de chegada, Ele está com seus braços abertos, Ele está aguardando o momento em que Ele vai nos receber no gozo celestial. E o que nos encoraja então para continuar essa maratona aqui, é saber que depois da linha de chegada, o próprio Senhor Jesus nos aguarda para nos receber na glória eterna. E saber isso nos dá encorajamento para que sigamos firmes a nossa caminhada cristã aqui na terra. Mas em terceiro e último lugar, peça ao Senhor que te ajude a abandonar as velhas práticas pecaminosas e a consagrar sua vida ao Senhor. Irmãos, nós sabemos das nossas limitações, sabemos das nossas fragilidades, sabemos que mesmo sendo salvos por Deus, na pessoa de Cristo, nós ainda temos uma natureza pecaminosa. E dia após dia nós precisamos lutar contra o pecado que tenazmente nos assedia. Mas no Senhor nós encontramos fortalecimento para lutar contra o pecado e para dedicar a nossa vida em consagração ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça e nos ajude a seguir firme a nossa jornada cristã, olhando para Cristo Jesus, que é a recompensa final da nossa jornada aqui nessa terra. Portanto, não ameis o mundo. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Curve a sua cabeça. Ó Deus, nós queremos te agradecer por essa porção das Escrituras que nos ensina tanto, que nos faz, ó Deus, abrir os nossos olhos para ver a beleza de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que de maneira humilde veio a esse mundo, viveu entre nós, habitou entre nós, viveu entre nós, como nós, e ó Deus, por amor, Ele entregou a sua vida naquela cruz para que nós tivéssemos vida com Deus, para que tivéssemos comunhão com Deus. Ó Deus, nós te agradecemos por essa obra tão maravilhosa, porque nós éramos miseráveis pecadores e merecíamos a justa ira do Senhor por causa do nosso pecado, mas a graça do Senhor foi maior que o nosso pecado. A graça do Senhor superabundou o nosso pecado, de maneira que nós temos os nossos pecados perdoados por meio da obra de Cristo, e por meio da obra de Cristo nós temos a convicção
de que somos povo do Senhor e nós estaremos na eternidade com o Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus, porque tudo diz respeito ao Senhor, tudo é pela graça do Senhor. Ó Deus, obrigado por sermos da família da fé, por sermos povo do Senhor, mediante o sangue do teu Filho Jesus Cristo. Nós glorificamos o teu nome e te agradecemos por essa bênção sem par. Em nome de Jesus, amém. A equipe de louvor vai nos conduzir aqui em mais um momento de canção.